A segunda palestra, a segunda ponencia do día, temos ademais unha sorpresa. Xosé Carlos Pires ven falar do entrudo da Serra Larga e ven acompañado dun grupo de cantares da Serra Larga que van facer unha interpretación da música tradicional desta zona do norte de Portugal, veciña. Entón poden baixar e que nos van abrir a súa conferencia con unha pequena actuación e despois pecharemos tamén o acto dela, a súa intervención cunha mostra da música e das máscaras do entrudo da Serra Larga. Tardan un pouco no que se... Ingen tanta gente, mas não fazer nada.
A actuación tan interesante e unha música ademais tan alegre que sentimos tamén tan nosa. Hoxe temos a Xosé Carlos Pires. Para nós é un luxo e un placer poder abrir estas xornadas sobre o Entroido de Galiza ao país veciño, os nosos veciños e irmás do norte de Portugal, ademais sabendo o rico do seu entroido, o diverso e tamén o semellante. Hoxe temos con nós a Xosé Carlos Pires, que nos vai falar do entrudo na Serra d'Arga, ademais de traernos esta sorpresa dunha representación da música da Serra d'Arga e das máscaras. Xosé Carlos Pires é natural da Serra d'Arga, ten 52 anos, está formado en hostelería, é director do hotel rural situado na freguesía de Dem, na freguesía da Serra d'Arga, e ademais é un estudoso do seu entroido, o entrudo tradicional, que é do que nos vai falar hoxe. Temos un pequeno problema porque o conector ten unhas latinas dobladas e non entraba ben, e tráenos aquí un vídeo para proxectar. Sí, para... Cando queras, avisas para quitar a luz. Ora, em primeiro lugar, peço perdão por não saber falar espanhol, ou neste caso galego. Terei que falar em português. E peço desculpa porque também não estou habituado a estes meios. Nós outros, todos da Serra d'Arga, é das primeiras vezes que felizmente somos convidados para algo tão distinto como estas jornadas. E, portanto, por isso achei por bem, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras, trazer as pessoas da Serra d'Arga, algumas das pessoas, trazê-las aqui pessoalmente para mostrar um pouquinho do que é a nossa região e a nossa pequena região. Nós somos uma região que estamos situados a 10 km de caminha, no interior. É uma serra, uma pequena serra, mas cheia de tradições. Tradições essas que foram com o tempo e com a imigração e com outras coisas foram acabando. Temos uma desvantagem para manter as tradições, pelo menos em Portugal, que é a proximidade com o mar. O mar traz muitas coisas boas, mas também traz muito modernismo, muitas outras coisas que se vão perdendo, que vão acabando com as tradições locais antigas. Este carnaval estava praticamente acabado. O carnaval da Serra d'Arga poderia começar, é um carnaval muito espontâneo, não é um carnaval, sempre se comemorou o carnaval, no tempo dos nossos avós, com muita mística, mas foi sempre um carnaval muito espontâneo, um carnaval que as pessoas faziam individualmente, não precisavam de fazer grupos para se mascararem, para virem para a rua, para correr o entrudo. Há outra parte depois que nós reativamos, que é a parte mais mística, que é o toque do corno. Para vos explicar o toque do corno, eu vou-vos dizer o que era o entrudo para nós antigamente. Foi assim que eu fui educado quando era miúdo. O entrudo era um velho muito feio que aparecia no dia Domingo Gordo e no dia do Carnaval, que aparecia às pessoas, de repente, para as assustar, principalmente às crianças. E então diziam-nos que se nós fôssemos, durante a noite, 1 ou 2 semanas antes do entrudo, tocar cornos, latas, tudo o que fizesse muito barulho, nos sítios mais escuros, nós conseguíamos que o entrudo fugisse da nossa freguesia e que fosse para a freguesia dos outros e já não nos viria a assustar no dia do Carnaval e no Domingo Gordo. Depois disso também tinha outras coisas, que o toque do corno, como sabem, pelo menos em Portugal, toca-se o corno quando há uma coisa má. Eu acho que isto começou com o entrudo, porque o entrudo era mau, e depois derivou para outras coisas más. Por exemplo,
Antigamente, se um viúvo, um homem viúvo, casasse, ou um homem casado andasse com uma mulher solteira, ou vice-versa, a população juntava-se durante a noite, pegava nos cornos e ia para as ruas tocar os cornos a essa pessoa, que era para maldizer dele, para ele não fazer isso, não é? E, portanto, eu penso que isso que virá do Carnaval, do Entrudo. Ora, depois de tocar o corno, claro, cada freguesia tinha um lugar, não é? Eu estou-lhe a falar porque nós temos 4 freguesias ou 5 freguesias na Serra Larga e cada freguesia é diferente, a tradição é um bocado diferente. Eu falo, por exemplo, na freguesia de Belém, que é das primeiras freguesias da Serra Larga, que fica no sopé da Serra Larga. A tradição é como a freguesia tinha 2 lugares, não sei como se diz em Espanha, cada freguesia é dividida por 2 povos. E então havia o grupo que se juntava desse lugar, teria que tocar o corno, invadir o lugar do outro, mas não deixar invadir o seu território. Portanto, nós teríamos que ir calados, sempre por a calada, fazíamos emboscadas, entrávamos no local dos outros, tocávamos, isto, vocês conhecem o barulho, isto faz muito barulho. Isto na serra de noite ouve-se muito, não é? E depois dá este também, que eu acho que por nós estarmos próximos do mar, se fez estes cornos, que eram os búzios, que se tocam da mesma maneira. Portanto, isto eram os toques que nós fazíamos, nós não tocávamos assim, nós tocávamos assim. Isto acompanhado com latas, com testos de panelas, tampas de panelas, tudo que fizesse muito barulho. Nas freguesias das Argas, mais acima nas freguesias das Argas, já não era entre lugares, era entre freguesias. E então a finalidade era ir tocar à freguesia vizinha. Por exemplo, a Arga de Cima iria tocar ao Cerquido, uma freguesia que se chama Cerquido, e vice-versa. E às vezes havia emboscadas e muita porrada durante a noite. Era uma semana de muitos loucos, que ninguém ficava inimigo, cuidado, não é? No dia seguinte as pessoas encontravam-se e diziam, eu é que bati em ti, o outro não, e fui eu, e as pessoas vangloriavam-se por aquilo que fizeram. E quem perdia não ficava ofendido, porque na noite seguinte podia ganhar, não é? Portanto, isto era todas as noites até ao Entrudo. Ora bem, não será difícil perceber que no dia do Entrudo, ou logo no Domingo Gordo, apareciam os ditos velhos. Os ditos velhos quem eram? Pessoas espontaneamente, que o meu pai, eu estava a comer em casa, o meu pai ia fora, vestia-se com roupa velha, geralmente não era bem esta roupa, era a roupa mesmo do fundo dos baús, a roupa às vezes virada ao contrário, a roupa mais incrível, tapava-se a cara com o que havia, que era um lençol, uma coisa qualquer, fazia-se uns olhos e aparecia-se de repente, do nada, para assustar as pessoas, batia-se nas pessoas, dava-se farinha, água e desaparecia. E essa pessoa depois vinha à nossa beira e o que é que se passa? O que é que se passa? Geralmente nós ouvíamos quando aparecia uma pessoa numa rua, nós podíamos estar no outro lado e ouvíamos olha o velho, olha o velho. As pessoas a gritar que estava um velho lá, o velho que é as pessoas mascaradas. E então essa pessoa, passado 5 minutos, estava outra vez connosco, tirava tudo, punha-se direita e ninguém sabia quem ela era. Uma das finalidades era nunca dar a conhecer a identidade da pessoa. Mesmo depois nas coisas mais organizadas, que eram os bailes de carnaval que são bailes à moda antiga, bailes de muita alegria, que nós somos um povo muito alegre. O Minhoto, ou pelo menos o Alto Minhoto aqui da zona de Viana do Castelo, é um povo com muita alegria. Por isso é que aqui nós dançamos o vira, não dançamos o fandango, não dançamos, porque também para dançar danças folclóricas é preciso não saber dançar, mas sentir as danças, não é? Como dizia um amigo meu, eu posso aprender a dançar o fandango, mas eu nunca andei a cavalo. Eu posso saber dançar, mas nunca vou sentir o fandango. Como outra pessoa lá de baixo, que nunca estive no Minho, pode saber dançar o vira, mas ele não vai viver o vira. O vira nós dançamos espontaneamente. O vira, estes meus amigos chegaram aqui acima e sem música começaram a dançar o vira. Nós somos povo alegre. E então o nosso carnaval também é muito alegre. Por isso os trajes alegres, que tem um bocado também a ver com os vossos trajes daqui, não é?
Aliás, nós éramos, a Elisa, todos nós somos irmãos. Isto é que foi o Dom Afonso Henrique é que estragou isto tudo. Não foi o único. Porque as tradições aqui são muito parecidas, não é? E pronto, e o Carnaval é isto, e nós fazemos depois os bailes de Carnaval, como eu ia dizendo, mesmo nos bailes de Carnaval, e depois na Cegada, que é a rusga que se faz na freguesia no dia do Carnaval, a intenção das pessoas é aparecerem, por isso é que não é Carnaval organizado, porque convém que eu saio mascarado no grupo, mas no grupo não sabe quem eu sou. Cada pessoa é uma pessoa, ninguém pode saber quem a pessoa é. Então nós imaginamos e fazemos, olha, aquele é cicrano, aquele é beltrano, tentamos descobrir quem são, mas ninguém sabe quem é. Ou muitas pessoas não sabem quem é. Há outra tradição que é no fim, tanto no fim do baile, como no fim da rusga, da cegada, tem que se tirar as máscaras para as pessoas se identificarem. E aí às vezes há grandes surpresas, não é? Acontece o caso de um marido, de uma senhora, que ela mascarou-se escondida do marido, o marido mascarou-se escondida da mulher, e chegam ao fim e tem uma surpresa porque estavam os dois mascarados e não sabiam. Pronto, isso tem tudo a ver com a alegria. Eu trouxe-vos um pequeno filme para vos identificar mais ou menos o que é o Carnaval. Claro que este Carnaval é um Carnaval, embora buscar as tradições, um Carnaval moderno. Foi filmado nos últimos 3 anos, que nós fazemos o Carnaval nas Argas, com estes amigos. Há outro pormenor que numa falta que não tenho imagens, não consegui fazer. Iremos reabilitar também essa tradição, que é a Corrida do Galo. A Corrida do Galo era uma festa que se fazia todos os domingos gordos à tarde. Depois de abrir a Salgadeira, que era o dia de abrir a Salgadeira. Salgadeira, não sei se sabem o que é. Salgadeira é, em todas as casas na Serra d'Arga, criavam porcos, cerdos. Sim, porcos. Porcos. E matava-se. E era a comida, era o bem maior que a casa tinha. Era com essa carne que teriam que alimentar os filhos todo o ano, não é? E então, o porco matava-se em novembro, outubro, novembro, quando começava o frio, e era metido numa salgadeira. Uma salgadeira é uma caixa grande, cheia de sal, que era tudo acamado, as carnes todas acamadas, cobertas com sal, e ficavam ali de repouso até ao domingo gordo. Talvez daí a palavra domingo gordo, não sei. Porque no domingo gordo, uma pessoa da família, não era, ninguém podia ir à salgadeira, geralmente era uma pessoa que iria abrir a salgadeira e tirava as carnes mais nobres, que eram as que ficavam por cima, que era a orelheira, a pata, aquelas carnes que se comiam primeiro. E fazia-se um cozido, que eu chamo-lhe o cozido à moda da Serra d'Arga, porque era feito lá. E então era quando se tirava a barriga das misérias e se comia a primeira carne do porco. Era feito um jantar a sério. Ao fim desse almoço, fazia-se a Corrida do Galo. Todas as pessoas iam para o largo da freguesia e a Corrida do Galo consistia em 2 mastros, uma corda, cântaros. Cântaros são umas vasilhas em barro onde se transportava água antigamente. Quando se haver água em casa, que se ia buscar a água. Umas vasilhas grandes, todas em barro. Tapavam-se e metiam-se as coisas e penduravam-se 7 ou 8. Tinha que estar à altura que a pessoa estivesse por baixo e com um pau levantado chegasse um pouco ao cântaro para o partir, mas tinha que se pôr para baixo e enchia-se cada cântaro com as determinadas coisas. Não metia-se um gato, noutra metia-se farinha, noutra metia-se água, noutra metia-se urina, tudo mais o que se possa imaginar. E num dos potes havia um galo. E então a pessoa vinha, escrevia-se, era vendada, andavam com ela à volta para ficar desorientada e depois as pessoas do grupo podiam lhe dizer, podiam orientá-la, mas ninguém sabia onde estava o galo, não é? Sabiam onde estavam os cântaros. E a pessoa cada pessoa só podia dar uma paulada, uma vez com o pau. Então tinha que se chegar, orientada, bater um bocadinho, as pessoas indicavam para a direita, para a esquerda, batia, punha-se baixo, tinha que puxar o pau e bater. Se falhasse, acabou. Se partisse, ganhava o que estava lá dentro. Quem ganhasse o galo, quem batesse no galo, ganhava o galo, convidava-se, acabava-se numa tasca qualquer da freguesia, fazia-se uma grande arrosada e toda a gente comia. E isso é uma corrida de galo que já não se faz, que nós vamos fazer,
que estou a pensar reativar isso, que era uma tarde muito bem passada. Durante essa corrida do galo, lá vinham uns velhos, lá se fazia o carnaval espontâneo, cada um à sua maneira, para assustar as pessoas, para correr, para dançar. Pronto, e o carnaval era um pouquinho disso. Só não trouxe imagens disso porque não tenho, mas trago-lhe imagens do restante. Se quiserem ver, terei muito gosto em mostrar. Vai já a luz, por favor. Não tem imagem? Sabe o soldo? Hã? Desculpem a qualidade. Ouvir contar histórias das noites longe do mar. Porque nunca viu as ondas, mas conhece a cor da neve. Isto era o toque do corno, que se fazia sempre pelas ruas da freguesia, não é? Durante a noite, durante uma semana inteira. Mais negra que a cor do monte, Que se fazia, que se agora faz outra vez. Só agora já não são as crianças, agora somos nós que éramos crianças antigamente. silêncios com os ventos que vão cantar. Enquanto escura sem água. Mas não sei se veem que há muita gente jovem que está a aderir às nossas tradições. E isso é muito bueno. Surge o dia de uma volta de princesa madrugada. Se a cor cinzenta da rua e entregar-se para amanhecer. Enquanto os meninos dormem com segredos de lareira. Chega-se o sol aos pastores que é a hora. Lá fora só fica a noite pelo mundo a vaguear. Enquanto espera pela hora que ainda tarde clarear. Enquanto escura e sem água, já não sabem faltas pela serra d'água. A saudade dos pastores para a vaga e o canto do ar. Já não se ouve já não sabem faltas pela serra d'água. A saudade dos pastores para a vaga e o canto do ar. Já não se ouve já não sabem faltas pela serra d'água. A saudade dos pastores faz a vaga e o canto do ar. Já não se ouve já não sabem faltas pela serra d'água. A saudade dos pastores faz a vaga e o canto do ar. Já não se ouve
três paus faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro. O diabo já é velho, mas é grande folião. Na festa mete um vedelho para animar a bailação, para aquecer o bailarico, abre a torneira ao túnel, o cura dá-lhe panico, lá se vai o hidromel. Essa bebida dos anjos que agrada tanto ao demónio, já tentou São Cipriano, São João e Santo António. Santo António milagreiro fez um pacto com o demónio. O diabo era gaiteiro e o santo tocava harmónio. São João tocava caixa com dois paus de marmeleiro. Mas o delírio das moças era a gaita do gaiteiro, inchada como um leitão quando se lhe puxa o rabo. Pela copa do bordão choravam roucos do diabo. Lá vendia parada, afinavam o harmónio, mas não estavam homologada. Estava fora das medidas, saía da convenção. Tinha veias no ponteiro e dois papos no bordão. Queria-se um Belzebu, diabólica magia. Nas voltas da contradança, quem dançava enlouquecia. E nas voltas da loucura, as almas em desatino salvavam do corpo em corpo, errando do seu destino. O gaiteiro ardia o dia como se juntou no banho, vê-las descer ao inferno, no fogo tomar um banho. Então os corpos em casa iam fazendo das suas, as vestes esfarrapadas mostravam as carnes nuas. Faz-se um ponteiro, o demo anima a função, encarnado num gaiteiro. As fêmeas eram lascivas, ondulantes de paixão, dormidas do desejo, contorciam-se no chão. No terreiro da função, os corpos se confundiam, seguidores de Belzebu, das almas santas se serviam. Foram pela noite fora, perdidos no bacanal, ao som desta banda louca até ao juízo final. Entro do chocalheiro, que não deixas assentar e as mocinhas ao solheiro.
estou bem, que no monte é que estou bem. Eu quero ir para o monte, eu quero ir para o monte, onde não veja ninguém, que no monte é que estou bem. Estas casas estão caiadas, estas casas estão caiadas. Quem seria a caiadeira? Quem seria a caiadeira? Foi o noivo mais a noiva, foi o noivo mais a noiva, com ramo de laranjeira. Quem seria a caiadeira? Ó meu senhor São João, aí à porta tende já dança, não se dá Pronto. Isto é um bocadinho do que se fazia e que se faz. Isto é o que se faz. Fazia-se muito mais que isto. E é a nossa intenção aqui com os meus conterrâneos continuar esta tradição e buscar outras tradições e reativar aquilo que é realmente nosso. Infelizmente Portugal, a mesma coisa deve acontecer aqui, está a ser invadido pelos carnavais do Rio de Janeiro. Dizia um amigo meu jornalista que não sabe como é que em Portugal, em cada cantinho, há um entrudo tradicional e as nossas autarquias fazem desfiles com samba e com outras coisas mais. Mas é o que temos. E se não formos nós a lutar para que as nossas tradições se mantenham, ninguém vai fazer. Como vem uma coisa que me agrada imenso. Uma das coisas que me agrada imenso é pegar nesta juventude, que eu chamo a juventude no carnaval, chamo-lhe a juventude do carnaval ou do samba, não lhe chamo do entrudo, no vosso caso do entroide, e vejo com grande alegria fazer um baile no pico da Serra Larga, que aquele baile é no cimo da Serra Larga, é difícil lá chegar, e como veem, está muita gente jovem a aderir às nossas tradições. E isso é uma das coisas que me deixa contente e dá-me força para continuar e para convencer esta gente para irmos para a frente e para termos cuidado com as nossas tradições. Pronto, é isto. E espero que tivessem gostado. E já agora, quando quiserem passar na Serra Larga, não se esqueçam. Nós temos muito gosto, vocês vão conhecer, que é uma zona lindíssima, uma zona um bocado esquecida, mas que agora, ultimamente, está-se a reativar, as pessoas estão a regressar às suas terras, estão a pegar outra vez nas agriculturas, nas tradições, nas matanças dos porcos, nos enchidos, no que é nosso, e às vezes há crises, as crises também fazem falta para as pessoas regressarem um bocado às origens. Muito obrigado. Bueno, agora agradecerlle novamente a José Carlos Pires e a todo o grupo ter vido dende a Serra Larga aquí. Estou certo que este ano vai ir moita máis xente a Serra Larga, porque algún daqui vai ir seguro a ver o vosso entrudo. Agora é o momento, se alguén quere preguntar algo, aproveitade, vimos moitas semellanzas no seu entroido, incluso hai unha fotografía moi fermosa dunha máscara feita cunha filloa, que facías aquí hai 10 anos tamén. Bueno, quen quera preguntar, que aproveite, que temos aquí o experto no entroido da Serra Larga. O velório, o enterramento aí co ese meco, Sim. é algo circunstancial ou é o habitual? É habitual, está nas tradições também. Nós chamamos-lhe a... como é que se chama? O enterro da velha, não é o enterro da velha, é a Serrada da Velha. Serrada da Velha é passado uns dias depois do Carnaval, que é outra das tradições que está...
em vias de extinção, que é uma velha muito velha, vai ser julgada pelos crimes da freguesia. Tudo o que é de mal nessa freguesia lhe vai ser amputado e vai ser julgada pelo povo. E geralmente é condenada à morte, coitada, e vai pagar os males da freguesia. Daí também, às vezes, nas cegadas aparecerem as pessoas, os velhos mortos, fazendo o funeral. Um bocado da tradição também é por aí. Nós temos a ver as tradições na Serra Antiga, nós tínhamos a ver, as nossas tradições passam todas pelos espíritos, pelos mortos-vivos, pelas almas do outro mundo, pelos carros triunfantes, que isso é uma história muito grande, que quando quiserem saber, vão à Serra Larga, que eu tenho todo o gosto de vos contar. Aliás, nós temos uma casa, já agora deixa-me a publicidade. Temos uma casa que se chama Quintinha da Serra Larga, que uma das nossas intenções, e estamos a fazê-la para isso, é para fazer uma casa um pouquinho ligada à cultura. Então nós temos lá noches, hoje está a acontecer uma noche giríssima, que é o caldo do pote, que era o que as pessoas comiam antigamente. Antigamente não havia fome, como se dizia. No Estado Novo, em Portugal, nunca houve fome. Agora é. Antigamente não houve. Não havia os luxos que há hoje. Todas as pessoas tinham 8, 9, 10 filhos. Não conheço ninguém que um filho passasse fome em casa. Porque havia sempre o pote ao lume com o caldo que se ia acrescentando e ia servindo para as pessoas comerem. Foi uma tradição que acabou com os modernismos, não é? Hoje ninguém faz caldo. As pessoas que às vezes fazem caldo, eu sentia isso há uns anos atrás, quando acabei meus estudos, sentia que as pessoas tinham vergonha de dizer que comiam caldo, porque era do tempo da fome, diziam. E nós pegámos nesses pratos e fazemos todas as sextas-feiras hoje, um caldo de pote que nós oferecemos a toda a gente que nos visita. E os clientes pagam a bebida e mais nada. E é uma noite de conto de histórias, que é o mais importante. Além do caldo, depois passa-se até à madrugada a contar histórias. Carros triunfantes, dessas histórias todas, do entrudo. É um sítio de histórias, um sítio de cultura. E, portanto, quando quiserem ir, nós temos muito gosto em vos ter lá. Vai muita gente daqui lá, especialmente para o caldo. E todos os dias temos, assim, coisas. Nós somos um bocado por aí. Antigamente falava-se nisso. Não havia televisão. A luz só em 1968 é que apareceu em Arga mais tarde, não foi? E as pessoas tinham que se entreter com alguma coisa. Como é que se entretiam? Os carros triunfantes, as pessoas sabiam quem ia morrer. O carro triunfante era um carro que era um funeral que se passava de noite, que só algumas pessoas conseguiam vê-lo, que era... As pessoas que conseguiam ouvir, diz que ouviam umas campainhas a tocar, e iam ver, então estava um funeral que era constituído por tudo, como se é agora. Era o padre, eram as crianças que vinham com as mortalhas, que eram umas coisas que metiam aqui com uma cruz, vinha o caixão e vinha o povo. Todos eles já tinham morrido, exceto o que vinha no caixão. E então, as pessoas que viam diziam, essa pessoa vai morrer amanhã, ou depois da manhã, ou nos próximos 8 dias. E diziam os antigos que ela morria mesmo. Não sei se morria, se não morria. Mas as pessoas diziam que sim. E, portanto, a nossa história é esta. É uma história muito mística. A Serra Larga está ligada a estas histórias todas. Outra pergunta? Comentário? Uma pergunta assim... Fica mais difícil. Peço desculpa. Superficial. O galo, cando era na cántara, No cântaro. está vivo ou morto? Vivo. Depois fugia, tinha-se que apanhar ainda. O homem estava maluco, tinha que tirar a venda e correr atrás do galo, senão o galo ia-se embora. Sim. Unha pregunta só. Chama a atención que veramos aí nunhas imaxes que había unha parodia cristiana, non vos acusan, vos meten na cárcel por eso.
Aquí estamos tendo moitos problemas con ese tipo de... Não, nunca tivemos esse problema de haver acusas. Não, os nossos padres também brincavam, agora não tanto, mas antigamente também brincavam entre nunca havia problemas para isso, por isso. E agora também não. Agora é mais que os defensores dos animais. Por exemplo, na corrida do galo aí já vem todos, coitadinho do galo, não se pode comer, não se pode matar. Isso aí já é mais difícil. Agora, pela parte religiosa, não, nunca houve problema. Unha outra pregunta, porque temos, para pechar a intervención, vamos a agasallar con dous temas máis, un tema, o que queran eles cantiga tocar. Entón, tenes algunha cuestión máis antes de despedir? Non? Bueno, pronto. Obrigado, moitas gracias por compartir con nós. É esta a quintinha larga? Sim, estupendo. Pode dormir lá, convidou a ir uma sexta-feira, é a mudança da hora, é muito bonito. E falamos de histórias, trocamos histórias galega de português. É muito semelhante, é como Carlos Infante nos chamamos de acompañamento. Sí, esto es simplemente para nuestra contabilidad. Ancho tengo detalles para darle después. ¿Cuál tenés? Arriba. Vale, que después yo te pues no, todos los años. Obrigado.